As versões bíblicas que nós temos hoje em dia são linguisticamente pobres e miseravelmente mal traduzidas. Um dos milhares de exemplos, Mateus 3,12. Yohanan, chamado de João Batista, ele descrevendo Yeshua, em Mateus 3,12 diz assim: em sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mas quando traduzimos adequadamente esse versículo, porque está dizendo aí, em sua mão ele tem a pá, não é pá. O termo que está se referindo aí, que Yohanan está se referindo ao descrever Yeshua e o trabalho dele, ele diz, em sua mão ele tem a peneira, e limpará o terreiro e recolherá o celeiro, no celeiro o trigo, e queimará a palha com fogo nunca se apaga. Em sua mão ele não tem a pá, ele tem a peneira, porque aí nesse texto, a palavra em questão está se referindo a um instrumento que era utilizado na colheita do trigo. É uma peneira de vime, comprida, que tem uma forma igual a uma forma de uma pá, mas não é uma pá. Em sua mão, Yeshua tem a peneira, que é usada para sacudir o trigo e separar o joio. Essa é a figura que a gente tem que ter na mente quando lê isso. O trabalho de Yeshua espiritualmente foi esse. Ele é como o trabalhador que recolhe o trigo. Ele tem em sua mão a peneira, não a pá. E com essa peneira, que é uma peneira grande em forma de pá, que o trabalhador cata o trigo lá no terreiro e fica sacudindo para separar o joio do trigo. Assim ele faz para separar. O joio é uma erva daninha que cresce junto com o trigo, mas é prejudicial. O joio não se come. Essa alegoria tem muita coisa a nos ensinar, só que nunca é falado nada disso. O trabalho de Yeshua HaMashiach em relação aos humanos é um trabalho duro, muito rigoroso, muito sério. Ele não veio para ser bonzinho e frouxo, de coração, como se fosse um Papai Noel que passa a mão na cabeça de todo mundo. Ele foi para fazer a seleção mesmo, a separação, a distinção entre quem vai entrar no reino e quem não vai. Todo o trabalho que ele realiza, espiritualmente falando, tudo que ele fez e todo o legado que ele deixou, é isso. É o trabalho de um trabalhador que tem a peneira na mão. Com aquela peneira em forma de pá, ele pega o trigo no terreiro todo de uma vez e fica sacudindo. Ele fica sacudindo o trigo para separar o joio. Você já pegou a ideia do que isso significa? Yeshua sacudindo a peneira cheia de trigo e cheia de joio, porque está misturado. Para nos separar do joio, ele nos sacode. O joio cresce junto com o trigo, da mesma forma que os falsos irmãos, os falsos judeus, estão sempre junto conosco, ao nosso redor. Às vezes parece até que são dos nossos. Você olha para o joio e para o trigo, em termos assim da planta, do mato, você vê que é diferente. Mas espiritualmente falando, você olha para o joio e para o trigo, é igual. Yeshua pega todo mundo e sacode na peneira. Ele está sempre nos peneirando. Todo mundo diz que é de Deus, todo mundo diz que ama, mas ele sacode a pessoa. Ele põe a pessoa em situações típicas. Às vezes até alonga um pouco a aflição, na qual a pessoa vai ter que demonstrar que realmente está apegada a ele. E só assim a pessoa vai conseguir se manter de pé. Durante um tempo da nossa caminhada, fica parecendo que nada dá certo na nossa vida. E é sempre assim. No início da minha caminhada também foi assim. No início parecia que nada estava dando certo para mim. Mas Yeshua faz assim mesmo. Ele pega e sacode para separar o joio do trigo. Ele nos sacode. E esse sacudir é uma simbologia muito específica, muito cultural. A gente não costuma dizer culturalmente que tem que dar um sacode na pessoa para a pessoa acordar para a vida? É mais ou menos por aí. Não basta acreditar. As pessoas falam muito em fé. A fé é acreditar. Se você acreditar em Deus e não fizer mais nada, tá bom. Não basta acreditar não. Nós fomos chamados para obedecer, para andar na lei de Deus, para pegar nossa zequifa e ir atrás de Yeshua. E também fomos chamados para aprender a abrir mão de muitas coisas. Yeshua disse, quem não abre mão do que tem não pode ser meu discípulo. Aí vem o outro e diz, é só fé. Aí no texto está escrito, Yeshua aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí o outro, não, é só fé. O
conceito de fé não abrange nada disso que foi citado. O conceito de fé é apenas você acreditar. E é exatamente por isso que os crentes atuais não conseguem ser como eram os fiéis originais do primeiro século. Em termos de poder espiritual, autoridade, amor, serviço devocional. Hoje em dia não conseguimos ser igual aos nossos irmãos originais. Não conseguem nem trazer um judeu nativo para a congregação, que era coisa comum naquela época. Não conseguem nem mais expulsar um demônio. A maioria nem acredita mais que se possa expulsar demônio hoje em dia. E essa gente de hoje também nem suportaria passar uma perseguição mínima. Os irmãos daquela época passavam por isso tudo, e muitos ainda tinham autoridade para ressuscitar um morto e curar um doente na hora. Aí eu já andei meio evangélico, ouvi a pessoa falando: Senhor, por que a tua igreja não é mais como era no primeiro século? Não é nem nunca vai ser, porque mudaram tudo. E começaram mudando pelos conceitos. Todos os conceitos usados no cristianismo são conceitos modificados que não tinham na época. Ninguém quer abrir mão mais de nada, todo mundo quer ter tudo, quer reinar em vida. Claro, ninguém quer ser perseguido, né? Ninguém está cogitando na hipótese de amar quem te odeia, ou proferir uma bênção sobre alguém que não gosta de você. Teoricamente, ninguém quer fazer isso. Mas, teoricamente também, nós, os fiéis, deveríamos estar preparados para todas estas coisas. Porque se estas coisas vierem a acontecer de repente, e a gente não estiver preparado, elas vão destruir a nossa relação com Deus. Você entende? É por isso que Yeshua, como um bom trabalhador que colhe o trigo, no beneficiamento do trigo, em sua mão ele tem a peneira, e não a pá, como diz na tradução errada. Em sua mão ele tem a peneira. E ele nos cata com a peneira e nos sacode para tirar as impurezas. E é por isso que é necessário Yeshua estar sempre peneirando esse povo que se diz povo dele. Os crentes só querem estar preparados para receber casa, carro, benefício, casamento feliz, para reinar em vida. Não querem estar preparados para ser perseguido, para perder algo, para passar uma aflição temporária. E ela não coloca ninguém em aflição permanente. A aflição que ele coloca é temporária, só para a pessoa aprender alguma coisa. Ele consegue colocar a pessoa na aflição para aprender, e ele consegue tirar a pessoa da aflição, porque ele pode tudo. Yeshua tem que estar sempre realmente peneirando o povo dele. Como a formação espiritual da congregação é a atribuição de Mashiach, de vez em quando acontecem coisas com a gente que a gente não queria que acontecesse. Se você não tiver alicerçado, na hora que Yeshua começar a sacudir o trigo para peneirar, você vai sair junto com o joio. Como vemos em Mateus 3,12, diferentemente do trabalhador tradicional do trigo, com Yeshua o simbolismo fica ainda mais severo. Porque além de pegar a gente e sacudir para separar as impurezas, ele junta a palha que sobrou e queima no fogo que não apaga nunca. Esse é o trabalho de Mashiach. Não foi morrer por mim para eu ter direito a mansão na Zona Sul e um casamento feliz, não. Na verdade, o trabalho de Mashiach não se concluiu, não. Ainda está continuando. Lembra daquela fala de Yeshua no texto de João? Meu pai trabalha até agora e eu também. Não, o trabalho dele se concluiu quando ele morreu lá na estaca romana. Não, ele está trabalhando ainda, até hoje. Até agora. O papel dele é moldar os fiéis. É nos modelar, nos lapidar, para a gente conseguir aprender a fazer a vontade do Pai. É nos sacudir em sua peneira espiritual, para as impurezas saírem. Se você realmente deseja agradar o Deus Criador, do jeito que a Bíblia ensina, do jeito que a Bíblia ensina, abandone o conceito de fé. O conceito de fé é um conceito que fala apenas no acreditar. O cara não consegue obedecer à lei de Deus, mas ele tem fé, ele acredita em Deus e no mais Deus sabe de todas as coisas, aí ele sabe que eu não sou capaz de... Abandona esse conceito. A salvação, como a gente vê no texto, é pela fidelidade. E a definição de fidelidade está ligada diretamente aos conceitos de lealdade, obediência e confiança. A salvação é pela fidelidade. Não é possível ser fiel sem obedecer. Não é possível ser fiel ao Deus eterno sem ser leal a Ele. E não é possível ser leal a Ele sem confiar totalmente no que Ele ensinou. Eu li a palavra, vi o que Ele ensinou, vi o que Ele ordenou, eu confio nisso 100%.
Ah, mas isso é difícil, eu não consigo fazer isso. Não, se ele botou isso aqui na lei dele, é isso aqui que eu tenho que ser fiel. Ah, é difícil? Então eu vou orar pedindo a capacidade a ele para cumprir aquilo. Do jeito que o cristianismo ensina e fala, passa uma falsa impressão de que basta acreditar. E que fora isso, Deus sabe de todas as coisas e ele não vai cobrar nada da gente porque ele conhece o nosso coração. Esse conceito é demoníaco. Já disse, santifiquem-se porque eu sou santo. O mais difícil já passou, ele já me aceitou diante da presença dele. Agora, o que eu preciso é me alimentar da palavra sagrada e prosseguir me alimentando. Já não quer que eu tenha o livre-arbítrio de escolher o que eu quero fazer ou como eu quero viver. Ele quer que eu prefira ser obediente. Tem gente que tem dificuldade de entender isso. O que ele quer é que eu prefira a obediência. E é assim que funciona. Não tem outro jeito, é só assim que funciona. Não basta só acreditar que Jesus é Deus. Ah, eu acredito que Jesus é Deus, eu não consigo obedecer a palavra, mas eu acredito que Jesus é Deus, está tudo certo. Não está tudo certo, não. Um dia ele vai chegar de repente e pegar um povo que se diz ser povo dele e vai peneirar com sua peneira, como diz o texto de Mateus 3,12. E como também diz o texto, ao peneirar seu trigo, ele vai juntar a palha e vai queimar no fogo que não apaga nunca.